Bem-vindos a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo incrível com o Fábio Memorial. Ele é desenvolvedor imobiliário, ele está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, sejam bem-vindos. Vamos embora, Fábio, te chamar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Fala, meu Vitor. irmão, Bom dia, beleza? boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Beleza, irmão? Se quiser falar algum Não, assunto primeiro, assim, um pré-aquecimento. primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite. A gente se conhece há pouco tempo, mas pelo visto nossas conversas realmente foram muito legais, né? Um papo muito bom entre a gente, uma sinergia muito grande. E aí eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre temas que eu gosto tanto, que eu estou tão empenhado em desenvolver e implementar no mercado e trazer para o mercado. E você como uma referência na área de vendas, e falar para o seu público, para os seus seguidores, é uma grande oportunidade de trocar, né? Eu acho que as lives hoje são uma grande experiência de troca, principalmente, em que a gente pode interagir, uma ferramenta importantíssima para interação com pessoas diversas. Enfim, agradecer a todo mundo aí que participar, já desde já. Daqui a pouco eu falo um pouco para me apresentar, eu acho que muita gente não deve me conhecer, mas agradecer a você primeiro e a todo mundo aí que vai participar, espero que vocês gostem. Eu tô bastante imbuído aqui Eu tenho de trazer certeza que eu coisas, vou algumas adorar. visões meio novas aí, umas coisas novas para trazer de conteúdo para a gente debater e conversar sobre coisas interessantes que eu acho que tem surgido no mercado e tendências que estão vindo aí por aí. Pô, bacana. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Eu acho que o que você faz é o ponto central de corretores que trabalham com lançamentos imobiliários. Corretores que precisam performar diante de um produto que às vezes muitas vezes não existe, né? Não tem, é uma planta, tá no solo. E essa parte da narrativa que o produto tem, que conta uma história, e o corretor que entende que existe uma narrativa por trás e consegue passar essa comunicação que os elementos do empreendimento trazem para o cliente, eu acho que ele já está com 200 mil pontos à frente do colega do lado, que não tem essa compreensão. Acredito que o roteiro de venda, a forma de apresentar o produto, está extremamente ligado com o teu trabalho, que é conceber as obras de arte que a gente trabalha hoje no mercado. Essas magníficas torres que têm um conceito cada vez mais inovador, e apresentar isso da maneira correta, contando ela da maneira certa, eu acho que gera aquele grande encantamento que o cliente quer, né? Porque é uma experiência de realização. Algumas pessoas, muitas vezes, compram um imóvel uma única vez na vida e passa pela mão do corretor de imóveis. E o corretor de imóveis tem, na minha opinião, né, tem que saber ser um bom contador de história, né? Tem que saber envolver o cliente naquele processo. E o teu trabalho está diretamente ligado a essa É, narrativa, né, que ele vai entregar no atendimento. não, sem dúvida, assim, a gente vai falar, eu vou procurar tentar falar aqui um pouco mais profundamente para todo mundo do que a gente está falando exatamente, que narrativa é essa e como isso é implementado para as pessoas conseguirem perceber do que exatamente a gente está falando. Mas eu não tenho dúvida, assim, de uma forma geral, né, os bons vendedores são os bons contadores de história, aquelas pessoas que vendem uma ideia, né, que transmitem para o cliente a ideia da forma com que ela tem a paixão dela, né? A paixão dela. Hoje, isso mais do que nunca, assim, o propósito das coisas, o motivo que as coisas são feitas, produzidas, né? A origem disso,
Isso é tudo muito forte e as pessoas buscam isso, propósito, né? Hoje a palavra propósito é extremamente até usada até de forma exagerada, mas assim, realmente as pessoas estão buscando essa coisa, né? Então, e o bom vendedor sempre foi isso, né? Sempre foi, o bom vendedor sempre foi o bom contador de histórias, aquele cara da lábia no bom sentido, de transmitir da melhor forma, na comunicação mais simples e encantadora a ideia do negócio, né? Isso faz parte, né? E para isso, para o vendedor fazer isso, tem que ter gente fazendo essa história acontecer, fazendo esse roteiro e esse filme acontecer, né? Filme no sentido figurado, né? E às vezes, efetivamente, hoje filmes são grandes veículos de comunicação do nosso mercado, né? Vídeos, inúmeras formas de vídeo. Então, e os vídeos têm roteiros, né? Então, assim, é, não só por vídeos, mas assim, books, né? A gente está falando de books de venda, material de venda, tudo tem que ter uma narrativa para que isso entre na cabeça das pessoas. Enfim, isso é uma técnica, isso são técnicas, né? E a gente vai falar bastante aqui, eu espero trazer um pouquinho disso para vocês conseguirem perceber, né? Então, Fábio, a gente já pode começar e, se você quiser, pode se apresentar e dizer a tua história no mercado imobiliário, que eu acho incrível, e o que você faz que é tão especial. Eu gostaria muito também de ouvir isso de Bacana. você. Bom, eu sou Fábio Memória e eu costumo dizer que eu nasci arquiteto, né? Porque absolutamente, praticamente todo mundo da minha família é arquiteto, desde o meu bisavô até meus pais, né? Todos arquitetos. E até meu filho, hoje, com 7 anos, eu já digo que ele já é arquiteto, ele já mexe em programa de 3D e tudo mais. Mas desde o meu bisavô, né? Então, assim, para contar a história, eu não vou contar a história toda da minha família desde o meu bisavô, mas o meu bisavô é uma figura importante nessa história, né? Nessa narrativa que eu vou contar aí para me apresentar, já brincando com o tema principal aí da live e usando dessa coisa, né? Da narrativa. Eu nasci arquiteto, porque, como eu falei, a família toda é de arquitetos. Meu bisavô foi um arquiteto bastante badalado na época dele, no início do século XX, chamado Arquimedes Memória. E ele fez projetos assim, importantíssimos no Rio de Janeiro, que com certeza vocês que moram por aqui ou até passeiam pelo Rio de Janeiro, não são daqui, vêm de turismo por aqui, conhecem, porque são prédios emblemáticos daqui, como o Jockey Clube da Gávea, por exemplo, né, onde tem as corridas de cavalo, a Câmara Municipal, do lado do Teatro Municipal, que hoje é a Câmara de Vereadores, lá na Cinelândia, o Palácio Tiradentes, onde é a Câmara dos Deputados, hoje do Rio de Janeiro, enfim, vários outros, a sede do Botafogo, General Severiano, apesar de eu não ser botafoguense, enfim, muitos outros projetos, bastante o Cassino da Urca, assim, vários outros, né? Ele era um arquiteto muito, muito forte, muito atuante naquela época. E ele era um arquiteto de estilo eclético, né? Assim, do classicismo, em projetos clássicos, né? Vocês veem esses prédios que eu estou falando são todos de estilo clássico, né? Muito longe do nosso modernismo hoje, da arquitetura contemporânea que a gente busca e tal. Mas eu estou contando essa história dele porque tem a ver com a minha trajetória, né? Então, como todos os meus familiares depois dele são arquitetos, eu tenho uma força muito grande nisso, assim, isso está muito dentro de mim, muito intenso dentro de minha arquitetura, né? E eu comecei minha carreira, eu sempre soube que eu ia ser arquiteto, desde que eu nasci, como eu falei, assim, eu já entrei na faculdade de arquitetura sabendo um monte de coisa, então eu tenho muito apreço pela arquitetura, pelo design e tudo, e quando eu comecei minha carreira profissional, né, eu comecei a atuar em escritórios que atuavam para o mercado imobiliário, porque eu sempre tive muito desejo, eu gostava mais da arquitetura de edificações, né? Eu trabalhei um pouco com urbanismo, com interiores, com a minha mãe, que é uma grande arquiteta de interiores, é ótima, também outra grande referência da minha vida profissional, mas eu tinha muito apreço por edificações, prédios. E para trabalhar com prédios, projetos, principalmente aqui no Brasil, onde você tem a maior parte dos produtos é no mercado imobiliário, né? Então eu trabalhei na De Fournier, que era um grande escritório da época, continuou sendo um ótimo escritório, né?
A STA também era uma referência, que era antigamente do Luiz Paulo Conde, depois de Marcelo Conde, e, enfim, grandes escritórios que trabalhavam com o mercado imobiliário. E como projetista desses escritórios, na parte de criação, principalmente, eu me incomodava bastante com os briefings que vinham das incorporadoras com relação à qualidade arquitetônica que os projetos demandavam, que os clientes demandavam, assim, que a importância que eles davam à qualidade arquitetônica. Os escritórios, eles faziam o possível para tentar fazer algo de melhor com qualidade, né? Esses escritórios que eu trabalhava, mas era muito difícil, eram briefings que não condiziam com a cultura arquitetônica, com a história da cidade, não existia relação com o entorno, né, com o bairro. Eram simplesmente projetos que queriam ser eficientes do ponto de vista construtivo, e isso tem que ser sempre, tal, com plantas práticas e tal, e baixo custo, né, muito baixo custo, sempre. Isso não é o problema, né? Assim, a arquitetura de qualidade não necessariamente está ligada a custo. E eu me incomodava muito com o resultado do trabalho que eu fazia, porque eu era dessa área de produção, de criação, e eu necessariamente tinha que entregar o que o cliente estava pedindo, e eram de gostos muito duvidosos para mim, né, na minha opinião. E aí eu comecei a ver que, eu falei, cara, eu acho que eu quero estar do outro lado, né? Porque as incorporadoras, elas têm uma importância para a construção da cidade, elas impactam a cidade de uma forma enorme, né? São elas que constroem a nossa cidade. A cidade, ela não é composta por só ruas e calçadas, né? Elas são compostas pelos nossos edifícios, pela identidade das nossas edificações. E pela história que é contada através da arquitetura, que é uma arte, né? E o urbanismo. E eu via o pouco apreço que as empresas tinham por isso, e eu falei, cara, eu acho que eu quero estar do outro lado. Se eu estiver do outro lado, brifando, talvez eu consiga melhorar um pouco isso e colaborar mais do que estando do lado de cá, né? E aí eu me especializei em finanças, fiz finanças na Copiade, depois de ter negócios imobiliários pela FGV. Foi uma migração, assim, o mercado imobiliário é um mercado bastante forte do ponto de vista de engenharia. Os engenheiros, né, têm uma veia de business e com facilidade com números muito maior do que os arquitetos. Então foi uma migração que não foi simples para mim, mas eu me especializei bastante para poder chegar lá. E aí trabalhei em várias empresas, né? Assim, algumas como Rossi, trabalhei na área de novos negócios da Rossi. Foi uma grande escola para mim. A Cauper foi uma empresa que eu fui muito feliz lá também, que foi uma consultora que assim, ainda continua sendo uma consultora que preza pela arquitetura, tenta fazer, né, produtos de qualidade. Eu já fui para lá tentando estar dentro desse meio, mas o meu plano sempre foi, desde o início da migração que eu fiz, foi um plano claro, assim, claro de carreira, de que com 40 anos eu ia abrir minha empresa, minha incorporadora, minha desenvolvedora imobiliária, né? E trabalhei depois na Latin Bertoletti, depois na Pixel, fiz alguns empreendimentos que a gente pode até pincelar aqui sobre cases e tal, que tem a ver com o tema da live. A Pixel é uma empresa do Marcelo Latini, com quem eu tenho uma relação ótima, e trabalhei agora até a criação da Memo, que foi em meados do ano passado. E eu ajudei o Marcelo a criar a Pixel e desenvolver empreendimentos bem legais que a gente lançou por lá, e eu pude ter essa experiência um pouco mais completa sobre o processo imobiliário, porque quando você é executivo dessas empresas, você acaba participando de processos muito picados, né? Parte do processo, e não todo. E com o Marcelo me deu a oportunidade de trabalhar como diretor e desenvolver produtos 100%, né? Desde o processo inicial. E quando eu alcancei aí minha trajetória nos 40 anos, meus 40 anos que eu estou fazendo agora, e cheguei à conclusão que eu estava já com uma atuação bastante múltipla, né? Porque eu, dentro desse processo de trabalhar nas incorporadoras, de aprender como fazer, mas também como não fazer, né? Que era o que eu queria. Eu trabalhei desde a parte de novos negócios, que foi onde eu mais trabalhei, que eu acho que é o setor que melhor precisa entender o todo sobre o produto imobiliário, né?
Mas eu também trabalhei um pouco, né, a parte de marketing, a parte de vendas, eu comecei a fazer, né, até na Calper, fazia treinamento de corretores, participava das reuniões estratégicas de marketing, dava opinião na parte de produto, gerenciei parte de produto. Então, eu consegui ter uma participação, né, por oportunidades, por ser muito intrometido, que eu sou sempre, eu sempre fui, e muita gente reclamava dessa minha intromissão. Mas era porque eu sempre tinha esse plano, meu plano sempre foi muito claro de ter o máximo possível de experiência dentro desse mercado para poder abrir minha empresa e poder fazer as coisas da forma que eu acreditava, né? E aí, no meio do ano passado, eu tomei a iniciativa de abrir minha empresa. Foi uma surpresa muito boa que eu tive, como o mercado me abraçou. Assim. Eu recebi muitas ligações de apoio, de incentivo, de pessoas que falaram que acreditavam muito no meu trabalho, que gostavam do meu trabalho, que eu nem sabia, que tinham alguma admiração pelo que eu fazia e pelos resultados que eu tinha. E uma dessas pessoas foi o Carlos Eduardo Valente, né, que abriu uma oportunidade para mim, ligou para mim em 2 minutos depois que eu avisei o mercado, falou, vem trabalhar aqui com os produtos, eu tenho os produtos para a gente desenvolver, eu preciso de alguém com a sua visão e tal. E aí eu tenho nem 6 meses de empresa da Memo, né? E já estou com um lançamento na rua, né? Um lançamento Arte Ipanema, a gente lançou em parceria com o Valente, né? A Valente, e teve uma repercussão excelente no mercado. O produto foi muito bem aceito, muitos elogios também dessa parte do design, da arquitetura, da narrativa, né? Enfim, que eu colaborei, né? Na verdade, isso tudo faz parte de uma equipe, né? Enfim, eu fui o coordenador do projeto imobiliário, da parte de desenvolvimento imobiliário, mas assim, é tudo uma equipe enorme que a gente pode até... Eu gostaria muito de dar os créditos depois de cada um, mas principalmente em site, arquitetos, a própria equipe do Valente, do produto de engenharia, e pelo próprio Valente, que eu estou agradecendo aqui pessoalmente, diretamente, mas foi uma experiência já que a gente já pode dizer que é um case de sucesso pela repercussão e pelas vendas que já aconteceram, e meio que corroborando com o que eu acreditava, né? Assim, eu pude, em 2 meses, né? A gente fez o lançamento, desde que eu entrei no processo do Arte Ipanema até lançar, foram só 2 meses de tempo, o prazo que eu tinha. E a qualidade do material que foi feito, pelo budget que a gente tinha, né, pelo orçamento que a gente tinha, um projeto muito pequeno, de só 9 unidades, eu acho que o material ficou bastante condizente com o que eu acredito, de qualidade que tem que ser feita. Então, eu estou muito satisfeito com o primeiro negócio, mas eu tenho muita coisa ainda para colaborar, para trazer. Mas falando um pouco sobre a criação da Memo, né? A Memo, ela não é só um nome mimetizando o meu sobrenome, minha memória, e do meu bisavô e da minha família, que é uma família muito tradicional na parte de arquitetura, mas quando eu criei a Memo, eu fui muito inspirado numa coisa que aconteceu comigo, que foi a minha família tinha umas casas em Itaipava e tal, Búzios, e minha avó faleceu e a família teve que vender, e eu fiquei muito... eu me emocionei muito com a venda das casas. E aí me deu um estalo, né, assim, porque por que eu gosto tanto, por que eu vejo a arquitetura como uma coisa tão fantástica, e por que isso bate tão forte em mim, né, em termos de emoção. E eu acho que eu cheguei à conclusão que os imóveis, né, eles são um cenário da nossa vida, né? Eles são um cenário para a gente, para as nossas vidas. E a arquitetura, ela tem a possibilidade, o potencial de transformar esses momentos da nossa vida em momentos memoráveis, né? Então, na verdade, o Memo é de memorável, de espaços memoráveis. Porque o que eu acredito no mercado é que você vende, não é a obra, né? O mercado imobiliário do Brasil, ele é muito forte na parte de construção, porque a origem das incorporadoras é construção, né? São construtoras na sua maior parte, de origem construtoras. Mas, na verdade, o que você está vendendo é o espaço, é o apartamento, é o projeto. Até porque ele está comprando na planta, né? A gente está falando de lançamentos, no caso aqui. Então, não é a obra que você está vendendo, a obra é o meio. É importante que o acabamento esteja bem feito, seja entregue no prazo, né? A empresa tenha credibilidade, não quebre. Claro. Mas o que você está comprando é o espaço, é o produto, é o projeto. O produto é o projeto, né? É o espaço.
E esse espaço, ele vai estar, é o cenário da sua vida, né? Então é isso, o meu propósito é esse, assim, é criar empreendimentos emblemáticos e memoráveis, né? Emblemáticos não, mas memoráveis, que façam com que você tenha lembranças incríveis da sua vida morando lá, vivendo lá, e que quando você tenha saudade daquele lugar, tenha boas lembranças daquilo. Isso é o não só para quem mora lá nesses projetos, nesses prédios, nesses apartamentos, mas também para a história da cidade. Eles serem respeitosos com a memória da cidade, mais uma vez, memória, né? Então, eu adoro trabalhar com produtos que tenham história, né? Que sejam, por exemplo, preservados. Eu tenho um caso do empreendimento Ivo, né? Que foi incorporado pela Byte, que a Pixel, eu como diretor da Pixel participei da estruturação e do começo do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o nome Ivo foi a Pixel que sugeriu durante o desenvolvimento do Ivo. E aquilo ali foi maravilhoso. Aquilo ali é um case, por exemplo, que eu posso já começar a citar, de uma narrativa muito interessante, né? Porque, assim, bom, eu posso ficar aqui falando 40 horas, hein? Você, por favor, o Ítalo, por favor, me interrompa e me faça questionamento se eu estiver me alongando. Mas, enfim, eu posso contar essa história do Ivo, que seria bem interessante. Mas é isso, para me apresentar é isso, e agora a gente pode falar um pouco mais sobre o tema da história. Você vê que narrativa é uma coisa que eu gosto. Contar história faz parte aí da minha vida e eu sou um apaixonado por histórias. Fábio, 99% aqui da nossa audiência são corretores de imóveis que estão no campo de batalha, na labuta das vendas para vender todos os meses. A gente sabe que a performance em vender todos os meses é uma palavra que soa como natural, mas não é uma realidade no mercado de vendedores de imóveis, né? Em geral, os corretores performam de 3 em 3 meses, tem alguns que performam até em um tempo maior. E o que você faz está em encontro, acho que está muito em encontro ao que ajuda o corretor a melhorar a performance, que é entender o que está sendo comunicado dentro da obra de arte, que é o empreendimento imobiliário. E o que você, como arquiteto, percebe que seria, dentro das suas experiências, porque eu vi que na história que você contou, você passou por diversos setores, Sim. inclusive o de marketing. Então, você tem aquela pegada do marketing aliado ao design, aliado à construção. E o que você julga, assim, na visão do corretor? Podemos até usar o caso do Ivo, ou então o caso do Arte Ipanema, para poder contextualizar e assim, comunicar. Qual é a pegada? Como o corretor deve perceber o produto e comunicar para o cliente? Como é que ele deve vestir essa roupa do produto e comunicar para aquele cliente que ele está levando para o empreendimento? Eu acho que a gente pode falar sobre várias coisas, assim, vários aspectos, mas eu acho que para o corretor, o que eu acho mais importante é ele conseguir perceber qual é o produto com a melhor narrativa, com a melhor história para contar. Porque se essa história está bem contada para ele, vai ser a que ele vai contar com mais facilidade, certo? E é que ele vai contar com a maior emoção, e que ele vai transmitir melhor para o cliente, e que o cliente necessariamente vai absorver melhor, né? Então, a forma com que o corretor, primeiro, consegue, pode perceber qual é o projeto, porque a gente não está aqui, eu como arquiteto, falando que ele tem que entender de arquitetura, de história da arquitetura. É uma loucura isso, não é isso, né? Mas a narrativa que a gente está falando é a história por trás daquele empreendimento ou daquela empresa, tá? Então, vocês veem que a minha história, eu contei aqui, eu podia ter contado simplesmente que eu sou formado pela UFRJ, sou arquiteto formado pela UFRJ, com MBA em Negócios Imobiliários pela FGV e extensão em finanças pela Copiad, e trabalhei na Rossi, na Calper, na Latim Bertoletti, na Pixel, certo? Mas eu contei toda uma história, porque isso emociona mais, isso transmite mais o que eu sou. E o produto, ele tem isso também. Você falar, por exemplo, que o Ivo, que é o empreendimento da Byte, que foi um super sucesso, que é um empreendimento super bem desenvolvido por eles, por exemplo, que a gente participou como Pixel, né, como estruturador e desenvolvedor. A história começa com o que era o imóvel. O que era aquele imóvel? É o imóvel preservado lá. Não é não. Aquele imóvel ali era onde era a clínica do Ivo Pitangui. Ivo Pitangui foi o maior
cirurgião plástico da história do Brasil. Cara reconhecido internacionalmente. Aí a gente começou a ir na história de quem era o Ivo Pitangui. E aí o empreendimento, na verdade, ele ia sair com o nome Pitangui. Pitangui, porque Pitangui todo mundo conhece Pitangui. Ninguém conhece Ivo. Só que a gente começou a ver que a história do cara era fantástica como pessoa. Não era o profissional Pitangui que era fantástico, era o Ivo que era fantástico. Não era o Pitangui. O cara fazia as cirurgias plásticas estéticas para financiar as cirurgias de correção de acidentes, de incêndio. A pessoa Ivo era que era fantástica. E a gente pegou esse gancho e falou, não, aí né, foi até a ideia foi até do Daniel, que trabalhava com a gente na Pixel. Não, é Ivo o nome, não é Pitangui. E aí, é claro, o Ivo é um nome mais curtinho, mais legal de gravar, é mais sonoro do que Pitangui, beleza, mas isso é o detalhe do marketing, né? O marketing, ele tá na história por trás. E aí, você fazer um projeto de arquitetura que respeite aquele bem ali. Aquele bem preservado era onde estava a clínica dele, não, era o consultório dele ficava no bem preservado, que ia ser mantido no projeto. Então você tenta fazer um projeto que seja mais silencioso, mais minimalista. Então você tem uma história para contar ali que pesa para o cliente. E aí eu entro aqui falando sobre conceitos de marketing, né? Para quem estuda marketing, eu sou um entusiasta do marketing, eu não sou marqueteiro, mas amo consumir marketing, né? Livros de marketing, conteúdo, vídeos de marketing, assisto o tempo todo. Então, e já trabalhei um pouco com marketing, trabalho com marketing coordenando a equipe de marketing. Né? Antigamente, todo mundo falava, assim, conceitualmente, o marketing é muito forte o conceito dos 3 P's, né? Ponto, preço, promoção, né? Marketing em geral. No mercado imobiliário, eu, quando comecei no mercado imobiliário lá atrás, 15 anos atrás, o pessoal tinha a máxima do que não. No mercado imobiliário, os 3 P's são ponto, ponto e ponto. Né? Localização, localização, localização. Né? Cara, não tá de todo errado ainda, né? Assim, não tem dúvida que o ponto continua sendo a coisa mais forte. Não tem dúvida, né? E o preço, claro, o preço. Né? Se estiver fora do preço, não vai vender. Agora, hoje, com as ferramentas de internet que você tem tanta opção. O cliente ele consegue acessar tanto produto, né? Inclusive, ele tem, assim, se o cara for investidor, ele pode investir em tanta coisa, criptomoeda, enfim, infinitas coisas, se for uma compra só de investimento. Né? Por que ele vai comprar um imóvel? Hoje em dia ele tem muita ação, né? Tá divulgado pra caramba, todo mundo sabe investir em ação. Então, assim, você tem que ter um algo a mais. Né? Isso do ponto de vista da incorporadora, mas também do ponto de vista do corretor, que aí eu vou entrar. Porque, assim, hoje, para mim, os 3 P's do mercado imobiliário, a tendência é que seja ponto, persona e produto. Ponto, persona e produto. Ponto, claro, tem que ser ponto. Preço também, mas é porque preço é óbvio, tá? Então eu poderia ter 4 P's, mas assim, vamos lá. Persona. Por que eu usei persona no P? Porque assim, hoje, todos os produtos que a gente consome, né, desde de celulares, roupas e tudo, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, é tudo muito focado, é nichado, é tudo nichado. Todos os produtos, eles têm muito claro quem é o consumidor deles. Quem é exatamente, qual é o estilo de se vestir, de pensar daquele consumidor. Entendeu? Então, assim, a persona hoje, que é uma expressão do marketing, né, criada, para justamente você identificar que pessoa é essa que é o seu cliente, e você, Ítalo, como um especialista em marketing digital, sabe muito bem, é muito melhor que eu o que é persona, né? Você traçar um perfil desse cliente comprador deste produto, no Arte Ipanema a gente fez lá 5 personas. Né? É o investidor, é o estrangeiro, é o gringo, né? é o cara que consome, que só tem iPhone, é o cara que... Não, você tem que criar um perfil dessa pessoa. Que roupas ele consome, que lugares ele frequenta, que restaurantes ele frequenta, que jornais ele lê. Ele lê jornal, lê revista, só vê YouTube. Quais canais de YouTube que ele vê? Hoje você tem acesso infinito também a esse tipo de perfil. E a partir daí, com essa persona definida, você define o estilo e a narrativa que você vai contar ao seu projeto. O projeto arquitetônico, o projeto de interiores, as imagens, o book, os vídeos e a comunicação, o jeito que você vai falar.
Então, é tudo técnica, é tudo muito bem estudado. Assim. Tem que estudar, né, o desenvolvedor, o incorporador. Tem que estudar isso, a persona, tal, não sei o quê. No ponto de vista dos corretores, eles têm que ver, sentir neles mesmos qual é o produto que mais encantou do ponto de vista dessa narrativa. Porque essa narrativa, quando você vê que a persona está bem traçada no produto, você sente que aquele produto, caramba, faz todo sentido o que o Fábio está falando sobre o Arte Ipanema, que Ipanema é um lugar de arte, que é a origem da bossa nova, que arte hoje envolve um monte de coisa, que gastronomia hoje é considerada arte, que estilo de vida, moda é arte, e Ipanema tem um estilo próprio de se vestir, e que as pessoas sentem aquilo, e aquilo ali está implementado no projeto, e o projeto tem um estilo meio despojado, meio chique, despojado igual a Ipanema, e que olha só essas imagens aqui como são assim, e aí você pega o vídeo alegre para cima, despojado, despretensioso, sem firula, entendeu? Então, você tem uma narrativa que ajuda o cliente. Então, o cliente vê aquele vídeo, ele se identifica, porque o cliente, você vai impactar ele, né? Usando a expressão do marketing digital, você vai impactar esse cliente, que é a persona que você criou, é a persona que você setou lá no Facebook e no Google. Então, essa comunicação ela tem que ser muito clara para essa pessoa, ela vai se identificar se você fizer um projeto bem desenhado. E o que o corretor tem que sentir é, se te encantou, se fez sentido para você, é esse produto que você tem que botar para dentro. E aí eu completo. É estudar muito bem o produto. Muito bem. Você tem que pensar, na minha opinião, os corretores hoje têm uma diferença muito grande de como era no passado, né? Antigamente existia a carteira de clientes. Hoje, os corretores eles têm geração de leads, leads, né? Não é carteira de leads, não existe carteira de leads, é lead. Né? E os clientes eles são muito alvoroçados, porque eles têm acesso a tudo pela internet. Né? Então, o corretor hoje, o corretor bom, e aí respondendo a sua pergunta, para mim, o corretor que consegue vender todo mês é o corretor que é o consultor imobiliário do cara. Né? É o consultor imobiliário do cara. O cara sabe tudo sobre esses projetos aqui. Ó. Eu trabalho com esse público, esse é o meu público, eu vou trabalhar com um público Minha Casa Minha Vida, eu vou trabalhar com um público de alto padrão, eu vou trabalhar com segmento econômico ali na Zona Norte, eu vou trabalhar com este público. Esse público eu entendo, eu sei falar com esse público, eu sou bom de vender esse negócio. Aí você vai, bom, beleza, esse público. Quais são os produtos deste público que estão à disposição? Quais as melhores narrativas estão mais setados para esse público que eu conheço, que eu sei falar com esses caras? Por algum motivo, toda hora eu só vendo alto padrão, então eu vou vender alto padrão. Quais são as empresas que melhor performam nesse setor? Né? E aí as histórias, eu estou falando de história dos produtos, mas tem as histórias das empresas, que são muito importantes. Né? Assim, hoje as empresas, os propósitos das empresas são muito pesados para o cliente. O cliente hoje está muito ligado, né? Tem vários conceitos e pessoas que falam sobre vendas hoje, que falam como as pessoas hoje compram mais querendo saber o porquê do que o quê. O porquê que foi feito aquele projeto. E não o que é aquele projeto. É por que foi feito. Por que essa empresa está fazendo isso? Né? Então, assim, você saber o porquê, o propósito da empresa e falar para o cliente, ó, a Cirela, por exemplo. A Cirela é uma empresa que eu admiro pra caramba, é uma empresa, assim, né, como resultados, assim, incrível, né, assim, os caras têm uma performance de vendas inacreditável, né, uma força de vendas incrível, enorme, é uma força de marca inigualável no Brasil todo, né, assim, a equipe deles, tecnicamente, eu conheço o pessoal é muito bom, né. Só que, por exemplo, a Cirela, ela tem uma marca muito forte, mas eu particularmente acho muito interessante a história do seu Eli Horn, né? Eu acho a história do seu Eli Horn inacreditável. Inacreditável. Eu tenho. Da Dono da Cirela. Cirela, né? O majoritário da Cirela de ações. Então, é o presidente do conselho. Então, assim, a história desse cara que criou a Cirela é fantástica. É fantástica. Ele é um dos maiores assim, doadores. Esse é um cara, né, que faz muito filantrópico. Assim, incrível a história desse cara. Então, até isso, assim, vai atrás das histórias das empresas, porque eu tenho certeza que o cliente vai ficar assim, caramba, olha que legal. Porra, será que não tem um... Caramba, vou comprar dessa empresa. Olha que bacana que esse cara faz. Olha o que esse cara faz. Né?
Então, assim, tem histórias que são incríveis de você saber e você colocar dentro e treinar, né? Assim, você vende produto Cirela. Cara, você aprende uma vez essa história aí do Eli Horn pra contar, caramba, quem é esse cara? O que que ele fez? Saiu lá de, né? Cara, veio lá de fora, veio pobre pra cá e ganhou dinheiro e se tornou a maior empresa de incorporação imobiliária do Brasil. Hoje é um super filantropo. É, é, Cara, isso pesa muito na decisão do cliente, por incrível que pareça. Claro, ponto, preço, claro, produto, bem contado, claro. Mas assim, as histórias, elas pesam muito para as pessoas hoje em dia, né? O corretor que sabe agregar significado, né, ele tem maior probabilidade de encantar o cliente, até mesmo porque você falou da questão dos três P's, né? Eu costumo achar que também tem um outro P que é o P de corretor. O corretor está Sim, diretamente ligado a essa performance, porque o produto é bom, o preço é bom e a localização é boa, mas o corretor não há tem que ser muito dúvida. bom também. Ele tem que ser um cara que envolve o processo, porque ele é o produto também. Porque muitas vezes o produto não existe. Ele vai, a comunicação através da linguagem, ele vai abrir uma via de transformação na vida do cliente dele. Porque que a gente vende não vende produto, né? A gente vende uma transformação. A gente Isso. vende o cara Um morando sonho, né? naquele empreendimento lá no futuro e contemplando, sentindo e experimentando. Tudo aquilo ali tem uma ligação com o fazer, né? Com a experiência da pessoa lá no futuro e a capacidade do corretor de comunicar isso na linguagem, de abraçar isso. E o que você falou de contar a história, porque tudo está vinculado a significado na mente. A gente tem que criar ricos significados, né? Como corretor, como comunicador, que nós somos na profissão de corretor, a gente tem que encantar. E como é que a gente encanta o corretor? Como você está falando, usando a linguagem, né? A linguagem, eu acho que é o carro-chefe das histórias e uma linguagem bem empregada, em cima de uma conexão com o avatar ou com o público-alvo, né? A pessoa identificada ali. Aí vai a questão, né? O corretor tem que ser um bom perguntador também, né? Para ele poder identificar quem é o avatar, quem é o cliente, para que ele possa formatar a comunicação dele, para que ele leve aquele cliente àquele estado desejado. Mas como é que ele vai levar aquele estado desejado se ele não sabe com quem ele está falando? As perguntas, né, têm que ser muito bem formatadas, compreender a história do produto, comunicar isso com excelência, com emoção, com gratitude, com alegria, para que eu acredito que nesse processo, e estudar bem o produto, você fala de forma muito pertinente. O corretor que não conhece o produto, o cliente sabe mais do que ele hoje em dia. Então, os acessos estão todos por aí, né? Se ele faz uma pergunta e o cliente não sabe Não, eu responder, vou te dizer, e Ítalo, aí? vou dizer assim, Como hoje fazer, eu né? posso falar assim, não tem muita gente que vai aos estandes, né, corretores que não estão estudando os produtos, assim, e sentam sem saber nada sobre o produto, e o cliente chega lá, o cliente, como tem acesso a tudo na internet, às vezes o cliente sabe mais que o corretor. Pô, não pode, né? Assim, isso é uma coisa fundamental. E aí o que eu tô falando é o seguinte, beleza, você tem que entender muito sobre o produto, é muito conteúdo, é muita coisa. Gente, mas assim, estuda, anota, né? É estudar mesmo, estudar, decorar, tal, não sei o quê. Agora, também nada demais fazer Faz resumos, resumos, né? resuminhos. Resuminhos, Agora, também assiste as assista as reuniões. reuniões. O incorporador muitas Não, vezes faz então, as assim, mas reuniões. nada demais também você deixar no seu laptop, hoje todo mundo tem laptop, bota no seu laptop e a página, a landing page do produto, para qualquer coisa você matar ali a resposta do cara rapidamente, entendeu? É assim, hoje você está com material acesso rápido às coisas, né? O WhatsApp do GP, né? Para poder responder rápido. É assim, isso é fundamental você ter acesso rápido às respostas. Mas talvez a coisa da narrativa, da história para contar sobre o coração do projeto, às vezes é mais importante você estar aquilo ali treinado dentro de você do que as informações técnicas que as pessoas decoram, ou que você pode rapidamente pegar com o GP ou pegar na landing page. Mas o treinamento de o que falar, como vender, como encantar, isso aí é uma coisa legal e você pega do produto. E aí eu acho que é você selecionar bem os produtos que você quer, que você consegue vender, né? Você selecionar, identificar a Identificar, persona né? que você consegue vender, os produtos que você consegue vender, e aí, né, poucos, não exagerar, porque assim, não dá pra gente abraçar tudo. Você tem que ser assertivo, escolher produtos que tem a ver com você e abraçar. E aí mergulhar, saber tudo sobre aquele produto, né? Tudo. Sim, saber vender aquele produto realmente como um grande vendedor. E isso aí é que vai fazer o cliente te ouvir. Porque senão, ele vai pegar na internet e vai tirar, entendeu? Vai pela internet e ele vai saber mais. Entendeu? Então ele tem que te ver como um consultor, um cara
um cara que aconselha ele, né? Que aconselha, olha só, veja a qualidade disso aqui, olha só essa história aqui, pô, olha que fantástico esse projeto, né, arquitetonicamente falando, olha só que desenho bacana, enfim, O cara com cara com conteúdo, né? conteúdo, tem que trazer, né, assim, O cara com conteúdo, enfim, sabe encantar, sabe se botar na posição tem, do cliente, enxergar com os olhos isso, do cliente. ele tem que ter empatia pelo cliente, né, assim, saber, empatia é a palavra do segredo das vendas, né, então assim, o outro P que você falou dos corretores, é porque eu nem citei o corretor aqui, porque o corretor, na verdade, ele tem que entender desses 3 P's para mim, né? Ele tem que entender desses 3 P's para fazer a venda, porque ele é a ação de venda dele. Ele é ele que faz a venda, a virada, assim. Sem ele, nada acontece aqui desses 3 P's, não interessa, né? Assim, não adianta nada. Sem o corretor, não adianta nada. Mas o corretor com um comportamento específico, com uma linguagem específica, porque não adianta ser corretor e não comportar-se como. Não conseguir fazer um envolvimento, não conseguir fazer um encantamento, não contar uma história bem contada, não se posicionar como consultor. Hoje em dia, o corretor tem que ter essas premissas todas. O WhatsApp é uma das ferramentas mais, né, assim, nossa, eu particularmente trabalho praticamente 90% do meu tempo no WhatsApp, né? Então, assim, o WhatsApp é muito importante que escreva direito, com educação, né? Assim, que não seja agressivo com o cliente, porque corretor tem que ser um pouco, não chato a palavra, mas insistente, né? Assim, ele tem que estar sempre martelando lá, lembrando o cliente, mandando um WhatsApp, mandando mais uma imagem nova que chegou, mandando vídeo, você lembra de mim e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa fundamental para os corretores, porque o cliente, hoje tem muita coisa chamando a atenção do cliente, né? Assim, é muita informação. Então, o corretor tem que se fazer presente na vida do cliente, sempre, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Então você tem que estar sempre mandando como é que é aquela. Teaserzinho. Esse pessoal está fazendo agora, né? Mandar aquele oi sumido pro cliente. Oi sumido. Manda disponibilidade, manda qualquer coisa. É interessante você, né, não mandar tudo de uma vez só para o cliente. Saber que o cliente ele vai pesquisar pra caramba, então que ele vai fazer isso aquilo paulatinamente e falar de forma educada e mandar poucos áudios longos, né? Áudio é uma coisa extremamente é uma faca de 2 gumes, né? Hoje está muito difundido o áudio, muita gente manda áudio, mas assim, cliente tem pouco tempo, né? Hoje as pessoas têm muito pouco tempo para qualquer coisa, então áudios muito longos são para evitar. E sempre eu acho que assim, eu como que eu gosto de contar história, inclusive eu tô até escrevendo um filme, né? Eu sou um apaixonado por história a ponto de estar estudando roteiro, ter feito curso de cinema, de roteiro de cinema e tal, e tô escrevendo um filme, mas assim, vale a pena escrever antes de mandar o áudio, entendeu? Tentar reduzir o que você vai falar, pensar, antes de eu mandar o áudio, eu vou pensar o que eu vou escrever, faz sentido eu escrever isso agora? Não, vamos deixar essa informação para depois. Escreve rapidinho aqui, vou falar isso aqui, tópicos, assim, né? Depois eu vou contar essa historinha aqui no final e vale a pena escrever para você exercitar, assim, não mandar da sua cabeça. Uma coisa que acontece muito no mercado e eu entendo perfeitamente, porque a velocidade de resposta, né? Então você também que trabalha com marketing digital o papo aí do marketing digital, sabe como é fundamental a resposta rápida dos leads, né? Assim, isso tem taxas de conversão podem cair muito, né? Se você demorar a responder os leads, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado com a ansiedade, né? Assim, você tem que pensar muito bem o que você vai responder, para não responder coisa errada, né? Eu já vi corretor, por exemplo, mandando tabela de mês errado. E aí se complica com o cliente depois, é um desgaste com a incorporadora, é um desgaste com o cliente. Então tem que tomar cuidado, né? Assim, com velocidade. Nada impede de você falar 1 minutinho, já vou te responder. Oi, tudo bem? Sou fulano. Já vou te responder, vou pegar a informação e te volto. Pensamento estratégico. Pensamento Calma, estratégico. Né? Controla a ansiedade. É uma jornada de compra. Né? Controla a ansiedade para... É uma jornada de compra. O cliente não tem pressa. O cliente não vai ter pressa. Saber identificar em que fase da jornada o cliente está, porque de acordo com a fase da jornada dele, é um tipo de comunicação diferente.
Então, o cara que está mais lá na descoberta, ele é um outro tipo de comunicação. E o cara que já está ali na tomada de decisão, já no fundo do funil, que é o cara que já está consciente da compra, já sabe o que ele precisa e já está na intenção de fazer a aquisição, esse cara é um outro tipo de comunicação. Se eu uso a comunicação de fechamento com o cara que está no topo, esse cara foge. Se eu uso a comunicação com o cara que está no topo, com o cara do funil, do fundo do funil, esse cara não vai me dar atenção, porque ele vai achar que eu estou desconectado com a circunstância que ele está naquele momento, né? Acho que isso é muito pertinente de ter essa atenção, né, na comunicação e entender estrategicamente o que precisa ser falado para aquela fase do funil de aquisição do cliente. Você vê, assim, simplificando muito, você pode falar melhor que eu aí, passando a bola para você, até puxando aí um assunto para especificar e exemplificar para o pessoal. O Facebook é uma ferramenta de funil mais alto, né? De mais início do funil, topo do funil, né? E o Google é mais final do funil ali. Então, você ter uma comunicação completamente diferente. A do topo do funil é uma comunicação muito mais de encantamento, né? Muito mais de sedução, fazer o cara ter interesse naquilo ali. O outro é praticidade, tabela, né? O cara já viu não sei quantos produtos. É agilidade. Ele quer saber ali na agilidade. Então, tomada de decisão. Tomada de decisão. Muitas vezes o cara perde o time nessa hora. Se você souber de onde é que tá vindo, se é do Facebook e do Google, você já pode mudar. Você pode ter no seu WhatsApp gravado, né? Mensagem para Facebook e mensagem para Google diferente. Assim, diferente, né? E são estratégias boas de você fazer, né? Se organizar nesse sentido, né? Hoje em dia, o corretor, na minha opinião, ele tem que ser o usuário de um CRM. Mas não é usar, eu tenho um CRM e eu boto meus clientes lá. É usar o CRM e conhecer a cultura de comunicação baseada no CRM. Porque o CRM ele tem estágios, como a jornada de compra do cliente. Primeiro contato é onde eu vou identificar. Quando eu identifico o cliente, eu estou identificando aonde que ele está na fase de funil de compra dele. Se ele ainda está na descoberta ou se ele já está na tomada de decisão, que é mais aqui embaixo, aquela mais estreita. Eu entro com 100 clientes ali no meu atendimento e eu vou perfilando até que eu chego o cara que está na consciência. O mercado imobiliário é muito particular porque ele tem, às vezes, o tempo de consideração até a tomada de decisão demora até um ano. O corretor, às vezes, fica focando no cliente que ele tem uma jornada de compra muito grande. Aí ele se pergunta, por que esse cara não me responde mais? E de repente, você vai comprar daqui a um ano. Que você tá, não tá ele está pesquisando no mercado. Então, aquela capacidade do cliente, do corretor, fazer o primeiro atendimento, conseguir gerar aquela sincronia onde ele se torna um consultor, porque tem que ser logo de entrada. A primeira impressão é que fica. Se você não é capaz de gerar uma confiança, né? A confiança, permitir a confiança. Quando fala assim, caramba, esse cara entende. E confiança, isso aí. E isso é na linguagem. Não dá para ser, no texto pode até ser, mas tem que exercer um pouquinho de linguagem. Às vezes o cliente é digital, ele precisa ler, mas a maior parte dos clientes precisa entrar com a linguagem, né? O corretor também é muito vocal, auditivo, então precisa exercer esse canal na maior parte das vezes. Mas a primeira identificação, né? A primeira identificação é o que vai segmentar se o cara vai continuar contigo ou não. E aí, nesse processo, você vai fazer uma consideração, você vai levantar o perfil desse cliente. Isso tudo é um CRM de gestão, onde você vai levantar esse perfil, você vai descobrir se ele está no topo ou se ele está no fundo do funil, ou se ele está no meio, onde que ele está localizado. Porque de acordo com a localização desse cliente, você vai ajustar a sua comunicação. E aí você vai falar para o cara de topo, da maneira que o topo quer ouvir, e você vai também relacionar-se com ele de acordo com a fase Você não vai dar a mesma atenção para o cliente que está no fundo de funil do que o cara que está lá no topo. O cara que está no fundo, ele é rápido. Aquilo aí, você tem que olhar para aquele cara todos os dias, todas as horas, mandar teasers estratégicos para se manter presente na memória desse cara, alinhado com a comunicação que você está fazendo. Porque se você perder esse cliente, hoje em dia, que você estava falando, a gente no passado tinha carteira de cliente. Hoje o cliente tem carteira de corretor. Então, é verdade. Se a gente perder o time... É verdade, é verdade. Se a gente perder o time, o cliente seleciona outro. É verdade, é verdade. É rápido o negócio, o processo. Então, essa é meu motivo de estar fazendo. Eu poderia estar fazendo o que eu faço. Vendendo imóvel do jeito que eu faço. E eu tenho os meus resultados. Isso não foram poucos. No passado, vendi 100 milhões de reais. E no mercado imobiliário competitivo, onde eu botei primeiro colocar geral numa grande empresa, gerente primeiro colocado.
E isso foi em cima do trabalho digital, em cima do Google como ferramenta de captura de leads qualificados. E por que eu não fico só nessa ferramenta? Porque eu quero trazer o que eu vejo que É o seu funciona. propósito. Eu tive É a o propósito, oportunidade é o tal do desses propósito, então. é o tal do propósito. Eu vi que corretores de. Eu trabalhei com vários corretores ao longo dos 16 anos de profissão, e eu trabalhei com muitos corretores que são muito bons. E todos eles tinham a mesma característica. Eles tinham um foco high laser. Eles sabiam como falar com aquele cliente que ele estava atendendo naquele momento. E ele era muito, muito objetivo. E a forma que era uma conversa que chegava a ser, assim, ser surpreendente, porque ele saía do. Ele não é igual. Você pega um corretor e pega um corretor de alta performance, é completamente diferente. Esse cara de alta performance, ele atende um cliente, ele perde uma venda, ele ganha energia. Começa por aí. E quando ele vai fazer uma venda, ele não vai para fazer uma venda, ele vai para atender a necessidade daquele cara. E se ele identificar que a necessidade daquele cara são 2 unidades, ele vai trazer isso. Ele não tem medo de perguntar, ele não tem medo de botar como oportunidade, ele sabe pintar o quadro do prazer, que é onde o cara quer chegar de uma maneira tão bem feita que ele amarra o cara nas emoções da linguagem e traz o fechamento, que aí é um negócio bem veloz. Na hora do fechamento é papapá. Muitas vezes o negócio é na hora. O Não negócio deixa, é na não hora. deixa, Tem que não fazer deixa na levantar hora. da Se mesa. fizer Não na deixa hora, levantar da mesa. Né? se deixar ir para casa, Tem vai dar dor de barriga. aquela velha frase, né? O que você precisa para fechar agora? Né? O que você quer para fechar agora? Né? Exato. Essa frase é Isso aí. fundamental, né? Eu costumo usar muito. Eu costumo usar muito uma palavra que é o seguinte: já está na fase do fechamento. A gente conseguiu alinhar lá a entrada, atendemos lá a questão da condição de pagamento, a gente acertou as mensais, se tiver semestral, e lá acertamos as chaves, e vamos parcelar alguma coisa para pós-chaves, ou não. Mas eu estou com uma proposta montada e eu tenho que levar para o incorporador apreciar. Aí quando eu for fazer isso, em vez de eu chegar e levar, eu vou falar: olha, doutor, a gente chegou numa proposta, eu vou levar para o incorporador. Mas para me levar para o incorporador, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se comprometa com essa proposta. Se eu conseguir, olha só, eu preciso de força, porque você que vai me dar essa força. Então, primeiramente, eu preciso de alguma coisa a mais do que uma proposta de um papel. Eu preciso de você se comprometendo com essa proposta. Então, assina aqui nesse papel, porque eu levo a força da sua palavra. Eu levando isso para lá, se eu conseguir fechar esse produto da maneira que você está especificando aqui, você assina hoje. Então isso é a data, o momento, a sincronia. Ele pode falar assim: não assino hoje não, mas eu assino amanhã. Perfeito. Qual horário? E marca um compromisso, porque eu poder... De preferência aperta a mão, né? Você aperta a mão... De preferência, na minha época, que eu era corretor assim, mais ativo, era o checão, meu irmão. A gente pegava um cheque com um valor lá de 7 mil reais, 700 reais. Né? O Rubem Vasconcelos fazia muito isso, de botar os números 7 no cheque. A gente pegava o cheque e era o compromisso do cheque. Hoje em dia, muito pouco usado pelos corretores de imóveis, de pegar uma proposta formal do cliente com uma data amarrada para aprovação. Porque se eu chego para você, uma proposta assinada, com data, de repente tem uma perdinha ali que não é o de comum, você não vai apreciar. Sem dúvida. Assim, a gente às vezes esquece o peso de alguns símbolos. Né? A assinatura tem um peso para a pessoa. Aquilo ali é como a palavra dela mesmo. Né? E tem muita gente que ainda preza por isso. Né? Então, assim, o cara assinar tem um peso. E é interessantíssimo do ponto de vista de estratégico de negociação e de persuasão e de vendas, você fazer o cara se comprometer, né? É fundamental, né? O cara, isso tem um peso, sem dúvida, na hora do cara, né, de chegar junto e assinar depois, né? Assinar o contrato, efetivamente. Ele deu a palavra dele. Então, isso é muito importante, você aproveitar que o cara está na mesa com você. Né? Então, eu sempre falo também pro pessoal, cara, primeira coisa é tentar colocar o cara na mesa com você, né? Então, por mais que... porque, assim, hoje a gente tem uma ferramenta muito interessante também, que é essas vídeos, a gente está fazendo uma live agora, por exemplo, na videoconferência, elas são ótimas alternativas, né? Assim, quando você não consegue estar com a pessoa está resistente, a pessoa não quer se locomover, está em outro país, que hoje em dia é outra coisa que seria interessante a gente explorar aqui de conversa, assim, porque, enfim, com o câmbio do jeito que está, é um mundo inteiro podendo comprar no Brasil.
Mas, enfim, você tem a videoconferência, que é uma ferramenta ótima, alternativa. Mas nada né, substitui o tete-a-tete, porque é incrível isso. Por exemplo, eu negocio muito terreno, né? Terreno é a compra de terreno, que é a origem do produto imobiliário, é onde eu mais exercitei nos últimos, né, desde que eu migrei, fiz a migração. Então, assim, nada substitui o tete-a-tete. Quando você está com a pessoa fisicamente, olha no olho e aperta a mão quando vai cumprimentar, isso tem uma força empática muito grande, né? Muito grande. E isso para vendas é assim também. Né? Assim, se você o cara está se comprometendo com você, está ali sentado na sua frente e você está conversando com ele, te apresentando um imóvel, um negócio sério, cara, que tem um peso. É claro que a videoconferência, mais uma vez, acho uma ferramenta útil pra caramba, muito útil. Acho que ela deveria ser mais usada pelos corretores do que está sendo usada. Mas, realmente, nada substitui o tete-a-tete. Isso tem que ser uma tentativa forte do tete-a-tete. Isso dentro da cabeça das pessoas, ainda está no imaginário das pessoas, como isso gera um compromisso. Né? Isso, inclusive, estudos de negociação, assim, né, inúmeros, já li vários livros sobre negociação, como é importante você estar pessoalmente com a pessoa, falar no olho da pessoa, apertar a mão firme, coisas assim, gestos assim, são muito fortes em termos de negociação, né, para o psicológico da pessoa. Tem um livro chamado O Corpo Fala, né? 70% da comunicação ela é não verbal. E ela está nos microexpressões faciais, na posição das mãos, Você olha, como você se articula, como você tem se coisa assim, posiciona, tudo táticas de isso, você fazer assim com a mão, tudo, né? Assim, colocar assim voz. com a mão porque você está mostrando transparência. Tem várias coisas assim, né? Então, é muito legal estudar essas coisas porque isso faz diferença. Né? É isso, eu estou aqui falando assim, não é à toa, é treinamento. Quando eu estava contando minha historinha lá, eu estava assim, fazendo assim. Né? Então, isso aqui mostra transparência, e aí a pessoa tem empatia, tem tudo isso. Tudo é válido, né? Tudo é válido na mesa. Assim. É uma ótima oportunidade. Corretor, eu acho que o corretor que hoje tem uma técnica, né, que o Richard Bandler, John Grinder desenvolveram uma técnica chamada programação neurolinguística. Eu sou master em PNL, estudei, e também sou metacoach, estudei a neurosemântica, né? E eu sempre introduzi para meus atendimentos. E você introduzir técnicas de persuasão, usando o corpo, a linguagem, e treinando isso nos seus atendimentos, em 2, 3 meses você vai ter um up muito grande, porque a persuasão, a comunicação, o uso da linguagem, usar o espelhamento, o rapport, que é chamado, né, de você fazer espelhamento cruzado com o teu cliente quando ele está falando, você fazer movimentos semelhantes a ele, isso porque o cara gosta de quem é semelhante a ele. A gente anda em bando. A gente anda em bando. A gente se reúne em família. Então, as pessoas são todas... A gente gosta do que é parecido com a gente. O corretor, por exemplo, na posição de corretor, nós, como clientes, nós gostamos de comprar de amigos, não é verdade? Eu prefiro comprar. E outra coisa muito importante, a gente não vende nada. Quem compra é o cliente, né? A gente apresenta. Porque na cabeça do cliente, quem é que gosta de ser um vendedor chato que empurra as coisas? Né? Então, a persuasão tem nessa questão, porque ela usa um nome é gatilho mental, né? Que é um acesso ao defensor, que tem aqui a gente tem um guardião, que é o cérebro mais antigo, né? O cérebro reptiliano, que ele é o cara que guarda o nosso acesso das coisas que entram no nosso córtex. Então, nossa memória. Exatamente, o gatilho é uma memória. O gatilho mental é um acesso rápido a esse espaço para a gente entrar na vivência do cliente, entrar nas considerações do cliente, ajudar. Para ser consultor tem que quebrar essa barreira inicial, porque já tem o estigma, né, do corretor é chato, corretor é inconveniente, corretor não sabe falar direito. Então você tem que quebrar para se tornar um consultor, você tem que provar que você não é nada disso. Então tem que ser um cara assim, que consegue entrar dentro do coração. Tem que entrar dentro do coração. Aí eu já estou usando outra técnica, né? Que é tipo repetir a última frase do cliente. Né? Essa é outra técnica clássica de negociação, para você demonstrar que entendeu exatamente o que ele está falando e que está prestando atenção.
Essa é outra, né, assim, fundamental. A pessoa que está do outro lado da mesa, ela só vai te dar credibilidade e te ouvir se ela se sentir ouvida, né? E isso para você criar credibilidade e virar o consultor dela é fundamental. E uma das técnicas é essa: você repetir exatamente a última palavra, a última frase que ele falou, e aí imediatamente no subconsciente dele, que é o que você está falando, ele vai reparar que você estava prestando atenção. E aí ele vai prestar atenção no que você está falando. Eu, eu uso uma coisa que acho que é uma palavra que tem muito a ver com isso que você está falando. Existe um gatilho mental que é o chamado gatilho da reciprocidade. Então, eu preciso dar algo de valor para receber algo de valor. Então, para mim conectar-me com o meu cliente no primeiro atendimento, eu tenho essa barreira a ser enfrentada. Eu tenho uma dificuldade de entrar no mundo do cliente no início. Então, eu tenho que entregar logo algo de valor para poder receber algo de valor. E eu faço uma pergunta que muitas vezes parece boba, mas quando ele está conectado no produto, me perguntando, eu treino também os corretores da equipe e treino também os meus alunos. Quando o cliente se conecta perguntando para o produto, você chega para ele e pergunta: de tudo que você viu, o que você mais gostou? Está lá no mundo dele. Ele vai falar algo que está dentro dele. Às vezes o cara já está, e que preço, que é isso, que ele não entra no mundo dele. E ele vai responder alguma coisa. De repente a localização, ele vai falar algo da localização, ele vai falar, de repente, alguma dor dele. Ele vai falar alguma coisa do preço, sei lá, alguma coisa ele vai falar. Ele pode não falar também, mas de repente da fase que ele está, se ele está no topo, se ele está no fundo, isso depende do tipo de cliente que você está atendendo. Mas o cara que está no fundo, ele está querendo fazer um negócio, então ele vai dizer o que ele mais valoriza naquele produto. Quando ele falar aquilo que ele mais valoriza no produto, você como especialista, porque o cliente não faz curso de compra, o corretor faz. O corretor é especialista em comprar imóvel, porque ele precisa comprar antes. Ele tem uma convenção para poder aprender a fazer a compra daquele imóvel. Ele é o primeiro filtro do incorporador. Não, O incorporador vai lá, pô, será que os caras vão gostar? sem dúvida. O primeiro filtro é o sem dúvida. Isso é uma máxima no mercado imobiliário dos incorporadores. O primeiro comprador tem que ser o corretor. A gente tem que vender para o corretor, né? E se o corretor não comprar, o cliente não vai comprar. A gente sempre fala isso, né? Então, não tem dúvida nenhuma. Assim. Aí, quando o cliente responde aquela pergunta, né, de tudo que você viu, que você mais gostou, você corrobora. Você fez um curso de comprador. Corrobora e acrescenta, concordando com esse cliente. Se você conseguir fazer isso no primeiro atendimento, você já cria, automaticamente você cria um sentimento de reciprocidade. E esse cara vai te atender, né? Porque você deu a ele de volta valor, você ouviu ele, você concordou com ele e você não só concordou, como acrescentou algo de valor para ele. Então, esse processo de primeiro atendimento, fazer essa pergunta, entregar para ele, concordar com ele e acrescentar isso, vai gerar muito valor para ele. E ele vai te olhar diferente e vai provavelmente te responder as perguntas que você vai fazer na sequência de maneira diferente de que se você tivesse entrado direto sem querer saber quem é essa pessoa. Eu gosto de ouvir pessoas como o Fábio, que são pessoas que estão dentro do jogo, mas do outro lado, que é o jogo do incorporador. É o jogo do cara que é o profissional, que é o cara do risco. É o cara que assume o processo. Ele aloca um capital para trazer a mercadoria para a gente. Então, ouvir a visão dele e como ele pensa o mercado imobiliário, eu acho que isso não tem preço. E, Fábio, olha só o que o pessoal está falando aí. Eu tô vendo. A Gisele falou quanto conhecimento. Muito, né? Esse é o feedback. O Rubem falou muito. O pessoal está muito feliz aqui com o nosso bate-papo. Realmente superou. Eu achei que superou. Eu também, acho que foi legal que demais. A gente falou sobre muitos assuntos, né, Ito? A gente falou da narrativa, que era o tema, o título da live, mas a gente falou tanta coisa, a gente falou sobre negociação, sobre persona, sobre técnicas de marketing, técnicas de venda. Nossa, a gente falou muita coisa bacana aqui. Eu realmente fiquei surpreso, foi muito legal, uma troca muito legal. O pessoal está gostando muito aqui, que bom que vocês gostaram. Bom, esse é o feedback. Que bom. Bom, já que o Ítalo tem aí, está com tempo, acho que tem realmente, já estão aí com 1h15 minutos de live. Eu queria agradecer aí o Ítalo mais uma vez o convite e foi um prazerzaço falar com vocês. Quem quiser me seguir aí no Instagram também tem Memo Desenho Imobiliário na minha empresa.
tá? Obrigado a todos aí, espero ter contribuído, ter incluído um Se o pouquinho corretor de... aqui, esse corretor imobiliário é desse estado. Quê? Desculpa. É que é um gancho para o que você está falando. Se o corretor de imóveis é desse estado ou de outro estado e deseja, tem cliente para o Arte Ipanema, como é que ele faz? Ele te Claro, me contata lá contacta no, no no Instagram? Instagram, Qual é o processo? sem dúvida, assim, o Arte Ipanema era o melhor ponto de Ipanema, na Maria Quitéria 132, é literalmente o melhor ponto de Ipanema, tem unidade com vista para a Lagoa, então assim, qualquer cliente de alto padrão, né, assim, são unidades caras e muito sofisticadas, um produto bastante bacana, se tiver, tem muita gente querendo comprar de fora do Rio, é interessado, a gente já abriu conversas com imobiliária de São Paulo, de Goiânia, tem gente de fora do país, Portugal, Estados Unidos, tem imobiliárias trabalhando o Arte Ipanema. Então, sem dúvida, de outros estados, o pessoal que tem aí bala na agulha para comprar esse tipo de produto, é um produto de investidor, né, estúdios, a gente está falando de estúdios, então a gente está com uma parceria com a Casai, que é uma multinacional de gestão de ativos, que faz a gestão de imobiliária dos apartamentos para os clientes, para alocação para o Airbnb, né, por Airbnb, enfim, por outros veículos. Ele é descomplicado, né, assim, o cliente não precisa se preocupar com nada, e a Casai entrega uma rentabilidade altíssima. Eu posso fazer essa apresentação para vocês. Vocês me contactam no Instagram, eu mando material, a gente marca treinamento, eu estou totalmente à disposição de vocês, agradecendo mais uma vez ao Ítalo. Enfim, foi um grande prazer mesmo, espero a gente poder ter outros papos desse Ítalo, foi muito rico mesmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, o corretor de imóveis que está na live agora, o perfil do Fábio é o mesmo Não, desenvolvimento mesmo desenho imobiliário. imobiliário, Clica Ítalo. aí em cima, Porque você eu faço consegue. desenvolvimento, mas o nome da Desenho empresa é imobiliário, mesmo perdão. Desenho Imobiliário. Desenvolvimento. Mesmo de desenho Isso. imobiliário, mesmo de memória, mesmo desenho imobiliário, clica lá, segue. E se você tiver um cliente conectado com o produto, você fala com ele que ele é a pessoa certa e eu acredito que vai ajudar vocês na jornada. Eu espero que eu tenha trago, eu trouxe com certeza um cara de peso aqui no mercado imobiliário, que tem diversos produtos com a sua assinatura, que é eu chamo ele de como é que é o Urives? É o cara que faz joias. É isso. É o cara que faz Obrigado. joias. Então, eu sou muito grato aí pela Obrigado pelos oportunidade, elogios. viu, de você poder passar o teu conhecimento e tudo Valeu, que a gente Ítalo. aprendeu Obrigado aqui mesmo, hoje. cara. Valeu mesmo. Muito Foi um obrigado. prazerzão, pessoal. Obrigado aí. E eu estou à disposição de todo mundo. Obrigado. Um abraço, Um irmão. abraço.